Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa segunda aula. Dessa vez a gente vai falar sobre bindle. Durante essa aula a gente vai ver o que é um bindle, vamos ver versionamentos semânticos, intervalos entre bindles, ciclo de vida dos bindles e como gerenciar o bindle. Então nesse caso, o que é um bindle? Um bundle é definido como sendo uma unidade básica de modularidade ou os blocos que constituem ou formam uma aplicação. É claro que numa primeira fase, olhando para essa definição, talvez não ajuda muito a perceber o que chega a ser um bundle. Mas vamos tentar perceber o seguinte. Na aula passada, eu cheguei a mencionar que o OCGI usa a arquitetura modular. E em módulos, eu posso ter diferentes módulos dentro de um projeto, porque eu estou a trabalhar com modularidade. Então, eu posso ter módulo A, módulo B, módulo C, por exemplo. Então, esses módulos, ok, podem ser chamados como bundle, ok? Mas para eles serem chamados como bundle, eles precisam ter um identificador único e precisam ser empacotados em ficheiro JAR. Ok, pessoal? Espero que o pessoal tenha conseguido perceber minimamente o que é. Por isso é que a gente está a dizer que o bundle é a unidade básica de modularidade, porque a gente trabalha com módulos e esses bundles precisam ser empacotados e precisam ter um identificador. E esse identificador é registrado num ficheiro chamado manifesto e eles devem ter os cabeçalhos específicos. Nesse caso, ele deve ter o bundle symbolic name e o bundle versions, ok? Então, por exemplo, um bundle, ele tem classe Java, ele tem um manifesto, ele também pode ter recursos como JSP, ficheiros de propriedades e por aí fora. Mas o que vai fazer com que ele seja reconhecido como um bundle válido é o ficheiro manifesto, ok? Mas é claro que ele precisa ser empacotado, ok, pessoal? Por quê? Porque esse ficheiro depois vai ser deployado ou vai ser adicionado no container do OSGI. O container do OSGI é responsável por gerenciar os binders. Talvez a gente vai entender mais tarde. E outra coisa também importante, dentro do container OSGI, você pode ter diversos binders, talvez centenas ou mais, ok? E cada binder deve ter um único identificador. É claro que você pode ter binders com os mesmos symbolic names, mas as versões vão ser diferentes. E dentro do container do OSGI, ele sempre vai enxergar aqueles binders como se fossem únicos, como se tivessem um único identificador, ok? Então tem aqui uma imagem, ok, onde mostra um manifesto, ok, com os identificadores no caso, ok, pessoal? Então espero que essa parte aqui tenha ficado um pouquinho claro sobre o que é possivelmente um binder. Um binder é um jar, ok, e esse jar ele tem um manifesto válido, ok? Então é uma unidade dentro do módulo. Ok, pessoal? Acredito que tenha ficado um pouquinho claro. Se não ficou, deixa aí nos comentários. Eu vou tentar ver se consigo partilhar algum ficheiro para poder ajudar a clarear ainda mais o que é um módulo. Ou o que é um bundle, ok? Assim também conhecido como módulo. Alguns casos vai ver, ou vamos ver mais tarde, quando se fala de módulo, está se falar também até certo ponto de bundle, ok, pessoal? Mas acredito que o conhecimento vai clarear à medida que a gente vai conviver e talvez na próxima aula será já uma aula prática, a gente vai ver exemplo prático do que é um bundle. Ok, pessoal? Então, vamos prosseguir para o próximo tema. A gente vai ver agora sobre versionamento ou falar um pouco sobre versão. Ok, pessoal? Falar sobre versão acaba sendo uma dor de cabeça, vou dizer assim mesmo, ou um problema para muitos e muitos programadores e até mesmo, vou dizer, para as empresas. Não chega a ser fácil começar indo mudar ou definir exatamente em que ponto você deve aplicar
a versão de uma alteração numa API e assim sucessivamente, ok, pessoal? Mas vamos tentar entender. Por exemplo, eu tenho aqui uma versão conhecida como, por exemplo, 1.0.0.2001. Eu poderia meter 2001 de 10, de 15, de 14 ou 15 ou 16, tanto faz. Mas aí mostra uma versão que a gente tem e o primeiro dígito representa o maior ou principal, o segundo dígito representa o menor e o terceiro dígito representa, conhecido também como micro, mínimo ou patch, que tem muito a ver com correções, ok? E o terceiro é o qualificador, ok, pessoal? Então, esses acabam sendo a forma de você definir uma versão. O primeiro dígito normalmente representa incompatibilidades entre API. Então, por exemplo, se eu tenho uma versão 1.0.0 e se eu mudar para a versão 2, ok, que é o 2.0, até certo ponto há uma incompatibilidade entre APIs, ok? Já no segundo ponto, acontece que houve mudanças na API, mas há compatibilidade entre elas, ok? Então eu posso ter, por exemplo, uma versão 1.0, ok? E posso ter uma versão 1.1 e elas acabam sendo compatíveis. Já o terceiro dígito, ok, que é conhecido como micro ou despacho, normalmente servem para você fazer, por exemplo, correções de algum erro, mas mantendo sempre a compatibilidade, por exemplo, algum bug, adicionar propriedades ou alterar alguma coisa que não influencia de forma que não influencia na compatibilidade da API, ok? Então a gente usa esse recurso ou usa o terceiro dígito conhecido como micro, ok? E em muitos casos, normalmente quando se faz alterações, correções de bug, são muito associados ao terceiro dígito. Já os qualificadores, elas normalmente não impactam, não causam qualquer impacto em termos de compatibilidade, mas elas servem para fazer o quê? Servem para fazer o uso de marcações de versões é, instantâneas, no caso, por exemplo, você quer fazer uma marcação de uma versão agora, no caso, e daqui a talvez amanhã, outro dia, você tem a mesma versão e quer fazer uma outra versão, assim vais usar, por exemplo, um qualificador que vai marcar o tempo ou a hora em que você está a fazer este versionamento, ok, pessoal? Claro que esse assunto é muito abrangente, ok? Também é muito discutido. Tem aí um site chamado sameversions.org, onde normalmente descreve e fala muito bem sobre como perceber sobre versionamentos, ok? Onde ele fala sobre as versões beta, as releases, como devem ser estruturadas, devem ser criadas, independentemente da empresa ou do projeto ou do software que você esteja envolvido, como indo definir as versões dos seus softwares, ok, pessoal? Eu pelo menos achei bem interessante alguns pontos, ok? Talvez tenha muitos pontos que eu não conhecia e passei a saber da documentação, e eu vou deixar o link aí para o pessoal dar uma olhada, ok, pessoal? Então, vou seguir um pouquinho mais à frente, onde vamos falar um pouco sobre intervalos de versões, ok? Então, em intervalos de versões nos binders, é possível você definir ou importar um binder informando a versão que você quer consumir, ok? Normalmente, alguns projetos que a gente já trabalhou fora daquilo que não seja um binder, você quando faz a importação, ele já tem recursos responsáveis por gerenciar a versão da própria biblioteca que você está a importar. Mas no library ou nos binders, você precisa informar a versão que você precisa ou que você deseja consumir. E em alguns casos você tem os colchetes e tem os parentes. Normalmente os colchetes elas indicam inclusão, ok? Que você precisa eh, daquele, daquele binder ou daquela dependência. Já os parênteses indica exclusão. Por exemplo, eu tenho aí a versão 1.1. Antes do 1.1 vem os colchetes, quer dizer que eu vou precisar ou incluir a versão 1.1 até a versão 2.0, mas excepto a própria versão 2.0. Então quer dizer que possivelmente se eu tenho aí
a versão 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ela vai consumir essas todas as versões, mas excepto a última versão. Por quê? Porque já é uma quebra de API, então eu não vou consumir. Tem dois exemplos aí bem básicos que eu adicionei. A gente tem uma exportação, ok? Estamos a importar o nosso projeto, o nosso bundle, e indicamos uma versão específica, onde tem a versão 1.2.3 e aí tem um qualificador, ok pessoal? Mais ou menos isso aí seria o qualificador, onde tem a data, o mês e o dia, ok pessoal? Já o segundo, ele acaba fazendo uma importação, onde ele vai definir importação, ok, dos projetos ou dos binders da versão 1.2, vai vir 1.3, 1.4 até a versão 2.0, mas a versão 2.0 não será incluída, será excluída, ok pessoal? Eu acredito que talvez seja o primeiro contacto que estamos até com essa questão de versionamento, mas vou garantir que talvez à medida que a gente vai praticando, a gente vai tentar fazer um esforço para poder entender um pouquinho mais sobre versionamento em Bindle. Ok, pessoal? Então vou avançar agora um pouquinho mais. Ciclo de vida, ok? Os bindles têm 6 estados, ok? E os estados são conhecidos como installed, resolved, starting, active, stop e uninstalled, ok, pessoal? Então esses são o ciclo de vida de um bundle. Todo e qualquer bundle ela acaba tendo 6 estados que eu acabei de mencionar agora. Por exemplo, quando eu tiver um bundle e esse bundle é deployado ou é adicionado no container do OSGI, normalmente o que vai acontecer? O OSGI vai dar conta que esse é um bundle novo e vai procurar saber se no primeiro estado em que ela está, que é o estado installed, vai procurar saber se esse bundle tem todas as dependências disponíveis, todas as dependências estão resolvidas, estão lá, ok? Se todas as dependências estiverem ok, ela vai passar para o segundo estado, vai passar para a segunda fase. Mas se não tiver, ela vai permanecer no estado installed, ok? Já no estado resolvido, normalmente diz que ela encontrou todas as dependências necessárias e está pronto para arrancar. É aí que talvez pode se dar o caso que o próprio sistema em si já é responsável por fazer a inicialização, passa para o segundo, para o próximo, para a próxima fase, que é a fase installed, que isso acontece normalmente automático, mas pode se dar o caso que você faça uma verificação e nota que o teu bundle está no estado resolved, ok? E aí vai precisar que você faça isso de forma manual. Mas quando ela está no estado resolved, significa que possivelmente precisa talvez de você instalar e que ela está resolvida, né? Mas agora tem o próximo que é o activated. O activate, acho que é activate. Activate significa que está tudo ok, que está funcional, que está disponível. Acredito que esses acabam sendo os ciclos de vida mais acredito que os que a gente precisa focar a princípio, ok? Que é o installed, resolved e o activate. Já o start muitas das vezes acontece de forma automática, ou algumas vezes você tem que usar um comando que a gente vai ver mais tarde, ok? Para poder resolver essa situação. E tem o stop e uninstalled, ok? Quando ela é removido do container do OSGI, ok? OSGI. Então, aí aparece, por exemplo, temos um bundle activator, que é na verdade uma API que pode ser usada para controlar o ciclo de vida de um bundle. E tem uma observação que diz aí, né? No mundo Liferay, no caso, quando a gente começar a entrar diretamente no mundo Liferay, nós não usamos o bundle activator, ok? Como implementação de uma classe. Por exemplo, no exemplo que a gente vai ver na próxima aula, vamos criar um projeto e esse projeto vai ter uma classe. E essa classe vai herdar ou vai implementar, não vamos dizer herdar, vai implementar, ok? O bundle activator. Então, a partir do bundle activator, a gente vai conseguir
controlar o estado de vida daquele bind que a gente está a criar, ok? Mas nas aulas usando o Lifer isso não acontece, ok? Isso aqui simplesmente é uma explicação para a gente ter uma ideia de como tudo começou e como tudo funciona. Já o Lifer usa outros recursos que a gente vai ver mais tarde quando começarmos a falar um pouco mais sobre Declarative Service, tá? Mas não adianta mencionar ainda agora, talvez depois a gente vê e vamos perceber facilmente daquilo que eu estou a falar, ok pessoal? Ok? Ok, ok pessoal, espero que esse ponto sobre o ciclo de vida de um bindo tenha ficado claro, onde a gente simplesmente consegue perceber de forma simples que o. Epa, duplo, né? Simples, simples. Mas que o Bindo acabam tendo seis estados e são conhecidos como Installed, Resolved, Started, Active, Stopped e Unstalled, ok? Normalmente quando você tem um bind e esse bind é adicionado ou deployado no container OSGI, a primeira preocupação é verificar as dependências e uma vez que as dependências estão resolvidas, ele vai para o próximo estado. Se não for resolvido os problemas de dependência, ele vai permanecer no estado installed, ok? Então, quando você tem dependências que não foram resolvidas no bind, normalmente ela permanece sempre no primeiro estado e não vai mudar. Uma vez resolvido todas as dependências, ela agora está pronto para inicializar. Então, pode ser o caso que você veja um bind no estado resolvido, significa que ela precisa ser inicializada, mas automaticamente o sistema já acaba fazendo isso para você. Mas se você notar que ela está no estado resolved, significa que ela precisa ser inicializada. E tens aí o starter, que é responsável por fazer isso, ok? E ela faz isso de forma automática e depois vai para o active. O active. No active significa que está tudo funcional, ok? Significa que está tudo funcional. E epa, essa é a parafuso no caso. Ok, pessoal? Então, esses para mim acabam sendo os pontos principais que devemos memorizar por enquanto. Memorizar os três principais, no caso. O resto a gente vai depois aprender durante a aula, ok, pessoal? Então, vamos continuar já para o próximo, onde a gente vai falar um pouco sobre gerenciamento do ciclo de vida de um binder. Okay? A gente pode usar as linhas de comandos ou Command Line Interface ou ferramentas web para a gente conseguir verificar os nossos binders. Ok? Eu na próxima aula vou mostrar. Mas a gente tem o Google Shell, que é um recurso que permite você ter acesso ou visualizar o container OSGI usando o terminal. A gente vai ver como fazer isso, ok? Como ter acesso ao Google Shell, no caso, como ter acesso aos nossos binders e ver qual estado ou qual o ciclo de vida que o nosso binder se encontra, ok? Então, tem uma outra observação que eu meti que o Google Shell é um dos subprojetos, no caso, um dos maiores projetos do mundo da Apache OSGI, ok? Por acaso acaba sendo muito, mas muito interessante e a gente vai ter muito convívio com o Google Shell, principalmente quando a gente tem que fazer, por exemplo, alguma expensão, verificar o estado de vida ou verificar certos binders, verificar se está tudo ok, a gente pode fazer isso através do Google Shell, ok pessoal? Então, tem aí os comandos são installed, unstalled, resolve, update, refresh, start and stop. Esses aqui acabam sendo os comandos que a gente inicialmente vai usar, mas fora desses existem outros comandos para poder fazer expensão, verificar serviços, ter informações, ok? Listar. Então, existem muitos outros comandos, ok? Tem vários, mas esses daqui acabam sendo, para iniciar, no caso, os que a gente precisa saber a princípio, ok? Por exemplo, quando você quer instalar um binder, você precisa usar o comando installed, o caminho barra, no caso, o caminho onde está o ficheiro e o nome do ficheiro .jar. No caso, o ficheiro é .jar. Você precisa ter o nome do ficheiro, o caminho do ficheiro e o ficheiro .jar. É assim que se faz a instalação do um binder dentro do container. E ele vai verificar, o OSGI vai verificar se o nome está correto. Caso o identificador não seja correto, vai apresentar algum problema.
Para poder fazer desinstalação ou remover um bind do container SGI, você pode fazer usando o comando uninstalled. Mas você não vai fazer com o nome do ficheiro, você vai fazer o que? Vai usar um ID que é atribuído ao teu bindle. Quando você faz a instalação do bindle, o bindle recebe um número de identificação, um ID. E esse ID vai ser resolvido ou vai ser usado para fazer quase tudo que você precisa fazer com um certo bindle. Então ele tem um número e esse número você vai precisar usar como identificação dele para você fazer alguma coisa. Por exemplo, se você deseja parar um bindle, você vai fazer started, o número do bindle, o ID do bindle. Se você quiser iniciar ou parar, vai fazer isso. Se você quiser fazer a remoção dele fazendo uninstalled, vai fazer uninstalled, o ID do bindle, ok? Então, o ID aqui acaba sendo essencial. Mas a gente já tem aí uma imagem bem clara onde mostra isso. A gente tem o start, o installed. Quando ela vai para o installed, conforme explicado no slide passado, você vem para o resolver e depois do resolver vai para o activator. No activator você pode usar o comando stop. Então vai fazer stop espaço o ID do bindle que você deseja parar. E ao fazer um stop, ele volta de novo para o estado resolved. Ok? Pode fazer isso aqui, iniciar e parar, ele vai ficar aí. Agora, se fizeres um refresh, mencionando o ID, ela vai começar de novo, verificando as dependências e assim sucessivamente. Eu acredito que essa imagem está muito simples e não tem muitos problemas aqui, porque eu acredito que o pessoal consegue perceber facilmente. Já para remover, basta apenas fazer uninstalled e o ID, e esse pode ser removido do container, ok pessoal? Isso para mim acaba sendo, na minha opinião, um conceito muito básico e acredito que à medida que a gente vai conviver, isso vamos ver já na próxima aula, onde eu vou mostrar como usar alguns comandos e como interagir diretamente com o Bind, ok pessoal? Acredito que era isso que eu tinha a passar para o pessoal como mensagem. Acredito que a gente vai aprender mais sobre Bind durante o desenvolvimento do nosso curso e talvez com as aulas práticas a gente vai aprender. Então na próxima aula a gente vai fazer já um Hello World, mas de resumo a gente tem aqui, né? A gente aprendeu muita coisa, acho que cheguei a falar muito, queria que isso ficasse muito mais curto, mas falar sobre Bindle é muita informação. Mesmo o que eu falei aqui nem sempre acaba sendo o suficiente que você precisa, mas também não precisa se despejar todo o conhecimento para as pessoas, né? As pessoas vão aprender passo a passo, pouco a pouco, e assim a gente vai começar a se familiarizar. Mas a gente viu que os binders têm um identificador único, e esses identificadores são definidos no manifesto, onde você tem o binder symbolic name e a versão. A combinação desses dois acaba sendo o identificador. Então lembrar que normalmente o que torna um binder verdadeiro ou válido são os seus cabeçalhos no manifesto, ok? Essa é uma pergunta que normalmente sai na certificação também. E cada número de versionamento semântico tem um significado, onde a gente falou sobre maior, menor, correções de bug e os qualificadores, ok, pessoal? Então, essa parte aqui, até certo ponto, também é essencial. Vemos que na partilha de dependência a gente pode usar colchetes para identificar inclusão e parênteses para indicar exclusão. E como a gente está a começar agora e estamos a aprender um pouco sobre o Lifer, a gente precisa conhecer o ciclo de vida do Lifer. E temos uma interface que é conhecida como Bind Artifactor. Ela permite que você consiga controlar o estado de vida de um binder, no caso, ok? A gente vai fazer o seguinte, vamos criar um projeto e esse projeto vai ter uma classe normal e essa classe vai implementar essa interface e a partir daí a gente vai conseguir ter os métodos como o método start, o método stop, para a gente ver como funciona o ciclo de vida desses componentes, ok? Mas um lembrete forte é que dentro do mundo Liferay, porque a gente depois do curso de OSGI a gente vai fazer um curso mais especificamente sobre Liferay, a gente não usa diretamente o Bind Activator, ok? Existem outros recursos que a gente vai conhecer, mas como isso são conceitos básicos para a gente ter um entendimento claro de como é que funcionam os binders, então é necessário que passamos por aqui, ok pessoal? Então, acredito que era isso que eu tinha a transmitir sobre o binder, acredito. Talvez se chegou a faltar alguma coisa durante o curso, eu vou indo acrescentar. E se o pessoal ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aí no comentário que eu vou
fazer as questões de esclarecer a dúvida do pessoal. Então, na próxima aula a gente vai já começar, ok? Com meter a mão na prática, criar um projeto com OSGI, um Hello World. A gente vai baixar o Liferay Develop Studio, ok? Tipo é o Eclipse, mais modificado, vamos dizer assim, e vamos ver como fazer o nosso Hello World em OSGI, ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha a compartilhar com o pessoal. Espero que o pessoal tenha conseguido entender. Se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário e até a próxima, ok, pessoal?